Olá, pessoal. Um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação tê-los aqui neste evento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer e parabenizar o presidente Samir, um grande empresário da contabilidade, inovador, um grande profissional que vem batalhando, lutando para a valorização do profissional no Brasil e, por que não, agora fora do Brasil também. Temos aqui com vocês o Carol e o Brian. A Carol é brasileira, o Brian tem cara de brasileiro, parece brasileiro, mas não é brasileiro. Machala. Fala português com sotaque ainda do interior. Exatamente. Fala português com sotaque de Ribeirão Preto. Carol, uma honra recebê-la aqui. Para a gente começar essa conversa nossa, eu queria te pedir para contar um pouco da sua história. Eu sei um pouquinho dela, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão adorar conhecer como que você chegou aos Estados Unidos, por que você criou um escritório de contabilidade aí. Conta para o pessoal, por favor. Claro, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho da minha história, que acho que como vocês sabem, mas quem está nos assistindo não sabe, eu tenho quase 22 anos morando aqui nos Estados Unidos, não fiz contabilidade no Brasil e vim para os Estados Unidos com um objetivo que no final eu consegui alcançando e conquistando outro. Então, na área da contabilidade, aconteceu da seguinte maneira. Logo quando eu cheguei aqui, surgiu a oportunidade de eu trabalhar num escritório como secretário. E o meu background no Brasil, eu tinha feito direito, né? Então, era uma coisa assim que advogado, contabilidade, né? Uma coisa bem diferente do que eu estava acostumada a estudar e vivenciar na minha realidade. Mas, enfim, eu comecei nesse escritório e foi uma coisa incrível. Foi assim, eu estava trabalhando lá um mês, eu lembro quando eu comecei no primeiro dia, que eu olhei o primeiro balancete, assim, que a gente chama de Profit and Loss and Balance Sheet, aqui eu falei, não vai ter jeito, eu não estou conseguindo entender o que tem nesse documento. Mas, como eu disse, foi tão interessante que as coisas foram fluindo de uma maneira que na segunda semana aquilo ali já tinha clareado, né? Eu já falava, nossa, isso é isso, aquilo é aquilo. E se passaram os meses, não vou nem falar os anos, porque a minha história, o que aconteceu nesse escritório, foi que a pessoa que me contratou, ela logo em seguida, 5 meses depois, ela teve que sair de licença maternidade, ela era a responsável pelo escritório, eu era secretária e assistente. Então, imagina a situação que eu me vi nesse momento, 5 anos trabalhando ali, tinha aprendido bastante coisa, mas talvez não o suficiente. E com a saída dela veio aquela carga, né? Eu falei, bom, é agora. Eu vou ter que me virar para aprender isso tudo, do início até o fim. E foi quando eu comecei a estudar. Eu entrei na faculdade no Valência, na época, aqui em Orlando. E as coisas, como eu já tinha aprendido, eu fiz ao contrário, né? A pessoa vai para a faculdade, depois sai, faz um estágio e aprende. Então, eu aprendi contabilidade e depois fui para a faculdade. Então, foi muito gostoso o tempo de faculdade, as coisas fluíram de uma maneira, assim, foi muito fácil. Eu olhava lá, mas isso é muito claro. E esse escritório era um escritório muito pequenininho, mas que a gente atendia, na época, né, imagina, em 2001, a comunidade brasileira era uma comunidade significante aqui, mas não tão grande quanto hoje. E aí nós fomos cada vez atraindo mais clientes e de essa função de assistente, conforme eu fui aprendendo mais, me intitularam como uma contadora assistente, não mais assistente só da contadora. E eu comecei a estudar muito, muito. Eu chegava em casa, eu comia livros de contabilidade aqui dos Estados Unidos, falava, eu preciso dar um jeito de aprender isso o quanto antes. E graças a Deus, eu acho que talvez o meu destino era esse, né, com certeza de ir para a área contábil. Eu fiquei nesse escritório trabalhando por mais ou menos 2 anos, quando foi no finalzinho de 2004, início de 2005, eu tomei a iniciativa de criar o meu próprio escritório. E eu sempre digo, se fosse hoje, eu não sei se eu faria, eu acho que muito foi da questão da idade, aquela coisa de ser jovem, de querer, de estar indo atrás. E graças a Deus, Deus me abençoou muito, eu abri meu escritório em início de 2005, um escritório muito pequeno, e aos poucos, né, a gente foi conquistando cada vez mais a comunidade brasileira e o escritório foi crescendo. Então, um pouquinho para vocês entenderem, acho que até já falei demais, foi assim que tudo começou aqui na área da contabilidade. Muito obrigado.
Carol, eu vou fazer a mesma pergunta para o Brian, antes da gente entrar nas questões de negócios propriamente dita, né? Brian, qual que é a sua história com o Brasil? Por que você fala tão bem português assim? Qual que é o seu trabalho aí? Enfim, conta um pouco da sua vida para a gente, por favor. Claro, aqueles que estão nos ouvindo, boa tarde a todos, né? Eu não tenho sotaque de americano, eu não vou falar obrigado, né, caipirinha, esse tipo de coisa. Meu sotaque é legítimo do Brasil, do interior. A gente fala assim, americana. Eu cresci em Ribeirão Preto, tá? Os meus pais são americanos, texanos, provavelmente um dos poucos texanos que saíram do Texas, porque aquele povo tem uma paixão pela terra que é incrível. Eles foram para os Estados Unidos, para o Brasil em 85, dos Estados Unidos. Eu cresci em Ribeirão Preto, meu apelido lá era alemão, de tanto conhecer a cultura de fora. Um salve para aqueles que estiverem aí, Ribeirão Pretenses aí, que estiverem do Rio de Janeiro nos ouvindo. Saudade da terrinha, especialmente do chope do pinguim. Mas é o seguinte, eu cresci no Brasil, estudei, fiz faculdade de administração lá, e em 2007, perseguindo aí o sonho de trabalhar no mercado financeiro, fui para Wall Street junto com a minha esposa, moramos em New Jersey, praticamente o tempo todo que a gente estava lá em Nova York. Trabalhei em Manhattan, trabalhei em Wall Street, em diversas áreas de finanças, a área de pesquisa, aqueles relatórios, né, de compra, vende, qual é o preço-alvo da ação, e também coisas mais relacionadas a compliance em diferentes áreas. Até que decidi parar e refletir na vida o que é que eu queria fazer, né? E ainda com esse senso de aventura que a Carol teve de abrir o escritório dela, né? Eu fui estudar, fiz MBA, fiz mestrado, e depois desse tempo de reflexão sabia o que eu queria fazer na vida finalmente, né? Com 30 e tantos anos, um monte de filho pendurado, eu queria ser advisor, financial advisor. E o que o Financial Advisor faz? Depois eu sei que a gente vai entrar nesse âmbito, mas só para concluir a história da minha vida, o Advisor, ele é conselheiro, tá? Uma tradução ao pé da letra seria conselheiro financeiro, ou assessor financeiro, como a gente chama no Brasil. E juntando todas essas áreas aí que eu trabalhei em Wall Street, outras áreas empreendedoras da vida, a gente traz a nossa bagagem junto com as ferramentas do mercado financeiro para os clientes. E eu digo assim que aquilo que eu vivenciei no Brasil, no meu passado, soma. Tá? Para aqueles que estão pensando em trocar de país, em trocar de água do aquário, né, ou trocar de aquário, que estão nos ouvindo, realmente, eu acho que no caso da Carol também, né, a Carol deve concordar com isso, que tudo que a gente faz na vida soma para esse propósito aí, a gente vai caminhando assim. Muito bem. Acho que uma pergunta que todo mundo quer saber aí, acho que tanto para a questão da contabilidade quanto na área de financial advisor, né, ou consultor financeiro, quais são os pré-requisitos, o que as pessoas precisam em termos de qualificação, em termos de titulação, né, em termos de certificações, para trabalhar nos Estados Unidos, seja como contador ou como advisor financeiro. Carol, você consegue explicar isso para a gente, por favor? Consigo, sim. Bom, dentro da contabilidade, existem várias denominações de profissionais que fazem parte vamos dizer, para a gente ter um escritório completo. Então, tem pessoas que fazem faculdade de contabilidade e decidem apenas trabalhar com a parte de financial statements. Então, aí eles chamam, vamos dizer assim, com o acompanhamento de um bookkeeper. O que é um bookkeeper? Uma pessoa também que estudou contabilidade, só que ela gosta ela se dedicou, né, na verdade, aquela parte de o input dos dados, né, inclusão dos dados num sistema, que a gente usa aqui nos Estados Unidos, que existem vários, eu uso o QuickBooks. Então, você tem que alimentar o sistema com todos os dados para que a gente consiga emitir relatórios desse sistema. Então, a gente tem, começando com o bookkeeper, a gente tem alguns que se especializam, são apenas tax prepare, mas o contador, aquela pessoa que quer ser contador nos Estados Unidos, representar um cliente legalmente, assinar os impostos desse cliente, ela tem que ter uma faculdade de contabilidade aqui nos Estados Unidos, que são 4 anos de estudo, se você quiser full time, porque aqui a gente tem a flexibilidade, que não é igual no Brasil, você entra numa faculdade de contabilidade, você tem que ir 5 dias na semana, das 7 da manhã ao meio-dia. Se você quiser fazer sua faculdade
2 dias na semana, 3 dias, você pode escolher as matérias e os dias. Então, o normal, se você se dedicar o teu tempo integral para a faculdade, em 4 anos você consegue se formar. Quando você está na faculdade, você vai entender e descobrir quais são as áreas que você tem mais aptidão. Então, você tem a opção de, quando sair, você prestar um curso para que você seja um Enrolled Agent, ou você fazer uma outra prova para que você seja um CPA, que é o Certified Public Accountant. E é muito comum as pessoas perguntarem qual é a grande diferença entre, eu fiz contabilidade, por que ser CPA e por que ser EA? Então, no meu caso, eu sou EA, que é Enrolled Agent. A minha licença veio direto da Receita Federal. Como quando eu já trabalhava nesse escritório, antes de abrir o meu, eu tinha cliente praticamente nos Estados Unidos todo. Vocês sabem que a costa toda dos Estados Unidos nós temos brasileiros. Então, se eu escolhesse por tirar a certificação de CPA, eu estaria limitada a trabalhar somente no estado da Flórida. Eu não poderia estar atendendo os meus clientes na Califórnia, em Massachusetts, enfim, em qualquer outro estado dos Estados Unidos. Então, o EA é uma certificação federal, o qual você é especialista em tributação e imposto de renda. Enquanto que o CPA pode trabalhar nos Estados Unidos por ser uma certificação nacional, todos os estados. O CPA é uma licença mais voltada para a área, como o próprio nome diz, Certified Public Accountant. É uma pessoa que ela também está apta a fazer auditorias públicas. Eu não faço auditoria pública, eu tenho uma pessoa na minha equipe que faz, mas eu não faço. E ela também se dedica para a parte de preparação de imposto, conhece muito bem as leis federais, mas o ponto principal de atuação dela é sempre nessa questão dos financial statements, que o Brian usa muito para fazer os planejamentos dele. Então, essa é a diferença fundamental. Então, a pessoa pode vir querer trabalhar nos Estados Unidos sem uma faculdade, sendo um bookkeeper, um tax preparer, mas se ela quiser realmente ser um contador, 4 anos de faculdade, e após a faculdade decidir se ela vai querer ser um EA ou um CPA. Muito interessante, eu mesmo não sabia dessa diferença, não conhecia o CPA, não o EA. Muito bom saber. Brian. Posso fazer uma pergunta, Carol? Claro. Existe um CRC, propriamente, como no Brasil, nos moldes aqui nos Estados Unidos? Como é que funciona isso? Quando você sai da faculdade, no Brasil você é obrigado, se eu não estou enganada, né? Talvez o Roberto me corrija, fazer parte do Conselho Regional de Contabilidade, né? Acho que é assim que chamam aí. Aqui não existe, mas existem associações. Então, que você entra como membro. Então, eu sou membro da associação National Society of Accountants, National Society of Tax Preparers, National Society of Enrolled Agents. Então, é um grupo de profissionais que se associa a essas instituições, aonde quando um cliente quer, onde eu posso encontrar um Enrolled Agent na área da Sand Lake. Então, vão aparecer todos os profissionais que têm a mesma licença que eu, e você vai poder ter mais informações sobre esses profissionais. Então, não existe a obrigatoriedade, como no Brasil, de ser membro do conselho. Mas existe uma prova de certificação, um teste, um exame. A prova de certificação é essa que eu te disse. Quando você decidir pelo Enrolled Agent, que é com a Receita, ou pelo CPA, que é nível estadual. Então, deixando bem claro também, que tem muita gente, porque sempre o CPA e o CPA, qual a autoridade que eu tenho e quão longe eu posso ir com o meu cliente? A autoridade em nível de Receita Federal e Estado é exatamente a mesma. Então, qualquer coisa que eu faço, eu sou responsável pelo que eu fiz, pois eu assino embaixo de tudo, e caso o meu cliente passe por um processo de auditoria, ou que não seja uma auditoria, mas precise de uma representação, eu também tenho autoridade total para representá-lo. A única coisa que realmente eu não faço é auditoria pública. Entendi. Mas quem é o órgão que realiza os exames de CPA? O estado da Flórida chama Department of Business and Professional Regulation, que ele que regulariza e dá a licença ao CPA, enquanto que para o Enrolled Agent é uma licença direta da Receita Federal Americana. É uma prova em 3 etapas, ambas, né? Então você passa por 3 etapas, parte de indivíduo, business e a parte de toda a parte legal, né? Leis, o que você pode fazer, o que você não pode, como representar, quando dizer não, enfim, toda a parte legal que regulamenta a profissão do contador como Enrolled Agent. Sensacional, Carol, muito obrigado. Eu vou passar um pouquinho para o Brian para ele não ficar com ciúmes, tá? Senão ele briga comigo depois ali. Brian, e o que precisa para ser um financial advisor aí nos Estados Unidos? No seu caso, você é um international financial advisor, né? Aconselha no mundo inteiro.
Como é que você chegou aí? Certo. Aqui nos Estados Unidos, semelhante aos moldes aí do Brasil, você tem que se registrar numa CVM da vida. Então, no Brasil, é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula os mercados financeiros no Brasil. E aqui nos Estados Unidos é a SEC, a Securities Exchange Commission. Com a diferença é que aqui nos Estados Unidos, e a Carol trabalha muito com isso aqui no âmbito também, muda muito de estado para estado. Né? Aqui nos Estados Unidos realmente é um conjunto de estados unidos sobre uma federação. Então você tem leis estaduais que às vezes não muda radicalmente. Assim, você não vai dizer a coisa é crime num estado e no outro estado é perfeitamente possível. Não é assim que funciona. Mas existe uma diferença entre os estados. Então, por exemplo, até certa quantidade de ativos sob custódia, de gestão que a gente registra somente no estado da Flórida, no Department of Financial Services, né? Um dos departamentos do estado da Flórida, que inclusive quem rege esse departamento é um CFO, é um Chief Financial Officer do estado. É interessante como opera quase como uma empresa aqui nos Estados Unidos, né? Então vamos lá, você tem as licenças, você faz igual do Brasil, você faz uma prova e você se certifica e você se torna Financial Advisor, ou você se torna Registered Rep. Tem uma infinidade de diferentes licenças que você pode tirar aqui nos Estados Unidos. Inclusive, uma que é bem conhecida no mercado brasileiro aí, é uma certificação, não é uma licença, é o Certified Financial Planner, o CFP. Com isso, você tem a exclusão da necessidade da licença. Isso também é muito comum aqui nos Estados Unidos, né? Não é preto e branco, olha, você tem a série 65, você pode se chamar de Financial Advisor. Se você tiver o CFP, você tem a exclusão da necessidade de fazer essa prova. É claro que o CFP é muito mais longo, é muito mais extenso. Tirar o CFP é até mais trabalhoso do que a série 65, por exemplo, para ser Financial Advisor. Eu tenho uma coleção de licenças aqui, porque o mercado financeiro aqui nos Estados Unidos ele tem uma mentalidade um pouco diferente da brasileira. No Brasil, a barreira de entrada é alta. A prova da Ancor, a prova para virar gestor Ambima, né, o certificado de gestor Ambima, para fazer gestão de fundos e tal, como a gente faz aqui, leva às vezes 2 anos para alguém tirar esse certificado do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, basta fazer a prova, ou seja, se preparar para a prova, alguns meses. Você tem o background check, realmente, se você tiver fraude no seu currículo pessoal, no seu histórico, como é que chama isso? Histórico de polícia, né? Exatamente. Então, se você tiver problemas com a justiça, que você não vira Financial Advisor, assim como qualquer país do mundo. Mas, passando isso, você vira Financial Advisor. E a mentalidade que eu falei que é trocada é o seguinte, que a barreira de entrada aqui é pequena, mas você assume um liability, um risco fiscal grande. Então, vamos lá. Igual na profissão da Carol, ela assina embaixo aquilo que ela faz no âmbito da contabilidade. Eu assino embaixo nas minhas recomendações financeiras. Esse conjunto de ações ou esses fundos fazem sentido para a situação do Roberto, fazem sentido para a situação da Carol. E eu assino embaixo disso. Se não fizer sentido, se é muito risco que o cliente pode levar, se ele não está dormindo bem à noite, se eu perco o dinheiro, ele não sabia que podia perder, eu corro o risco legal. E eu tenho que ressarcir o cliente na justiça, se for para esse ano. Então, assim, a barreira de entrada é menor, só que o sistema judiciário aqui é mais eficiente. Então, a pessoa pode me demandar, me processar e facilmente ganha nas justiças dadas as licenças. Né? E aí, diferentes licenças, assim como no Brasil, a Ancor, por exemplo, a pessoa pode mostrar um menu de investimentos, o agente autônomo. Né? No Brasil, um gestor pode montar uma carteira e executar, o consultor outra coisa. Aqui é similar. Com uma pequena diferença que vale ressaltar, que o consultor CVM e o gestor da Ambima é uma licença só aqui nos Estados Unidos. Eu posso criar planejamento financeiro e falar, olha, você deve, no seu caso, investir assim, assim, assado para cumprir o seu objetivo. E eu posso ir lá e executar isso. Comprar os fundos, vender, trocar os investimentos ao longo do tempo. Muito bem, Brian. Eu vou contar de novo para você sobre o que exatamente você faz, para traduzir isso para o pessoal, mas antes eu queria fazer 2 perguntas para a Carol. A primeira é a seguinte, tem gente já perguntando aí se o diploma brasileiro de contabilidade vale nos Estados Unidos. Né?
Essa é a primeira pergunta. Bom, o diploma brasileiro, o diploma em si não tem validade aqui. O que você consegue fazer, se você já é formado em contabilidade no Brasil e tem a intenção de exercer a faculdade aqui, você tem que ir na faculdade onde você se formou, buscar o seu histórico escolar, que onde aparece quantos anos você estudou, as matérias que você fez, as notas que você teve, e você faz uma validação desse histórico escolar para um formato de histórico escolar americano. Tendo este documento em mãos, você vai procurar uma faculdade, aquela que você deseja ter o seu diploma emitido através dela. Muitas vezes, todos os créditos serão usados. Normalmente, uma faculdade nos Estados Unidos são de 189 a 200 e alguma coisa de créditos, dependendo em qual atividade você vai se especializar. Então, para resumir isso, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Às vezes, aquela pessoa que tem 4 anos de faculdade no Brasil, quando trouxer esse diploma para validação aqui nos Estados Unidos, esse histórico escolar, existem matérias que ela não cursou no Brasil. Existem matérias que são específicas das nossas leis americanas, tanto na área de corporativa, de contratos, de emissão de ações e na área contábil também. Então, não tem necessidade de fazer a faculdade inteira novamente, mas ela terá que, sim, fazer algumas matérias aqui para que ela consiga ter os 189 créditos ou 200 créditos que essa faculdade vai exigir para emitir um diploma de contador para ela aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Esse processo é meio parecido no mundo inteiro, né? Eu mesmo, eu estou estudando aí nos Estados Unidos, estou fazendo um mestrado, e para esse meu diploma americano ter validade no Brasil, eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? O caminho vale para lá e vale para cá. Mas a outra pergunta, Carol, é a seguinte, quais são os desafios que você teve aí na constituição do seu escritório? O que é mais difícil para o empresário mesmo da contabilidade aí, não somente para o CPA ou para o EA, mas para o empresário que tem, além das responsabilidades, né, fiscais, contábeis e legais, mas também tem uma empresa para gerenciar. Qual que é esse caminho? Então, no meu caso, o maior desafio foi assim, né? Eu comecei sozinha, né? Eu saí desse escritório que eu trabalhei 2 anos e alguns meses nele. Então, eu conhecia muito daquilo que eu fazia, mas parte legal, estruturação da minha própria empresa, como atrair clientes, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Você tem a certeza que você sabe fazer um bom trabalho e fará um bom trabalho. Só que por trás de tudo isso, você precisa de várias outras coisas para que a sua empresa se desenvolva. Então, eu comecei com um escritório muito pequeno, era somente eu e mais 2 funcionários, uma secretária e uma assistente, e aí, com o tempo, eu fui conquistando o mercado, né? Eu fui o segundo escritório brasileiro de contabilidade a existir em Orlando. O primeiro foi esse escritório de onde eu saí, onde eu aprendi muita coisa, mas assim, o começar como empresária, o começar como dona do seu próprio negócio, é diferente do que você ir trabalhar e falar, olha, você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, criar as rotinas. Então, a parte mais difícil foi me adaptar a essa nova realidade de empresária, de dona da empresa, de não mais a assistente que chegava lá e recebia as ordens em relação ao que tinha que fazer. E conseguir entrar no mercado, né, Roberto? Porque, apesar de a comunidade brasileira na época também era muito grande aqui, as pessoas tinham que me conhecer, tinham que conhecer o meu trabalho. Então, quanto mais eu fui trabalhando e conquistando os clientes, naquela época era só recomendação, era o boca a boca, que até hoje eu ainda acredito que é a melhor forma de marketing que existe. Então, é sempre prestando um bom trabalho, sempre estudando, eu sempre gostei muito de estudar, então, uma pessoa que nas minhas horas livres, eu estava ali buscando informação, lei tal, mudou, o que eu posso fazer para ajudar o meu cliente nesse aspecto? Mas, peraí, mas eu vi uma brecha nessa lei aqui, que eu acho que a gente pode sair um pouco do by the book, como diz o americano, né, que é, tipo, vai só checando as caixinhas, isso pode, isso não pode. Então, descobrir alguns caminhos no qual o meu cliente, sendo muitas vezes brasileiro e residente aqui nos Estados Unidos, ou mesmo sendo não residente e residente, que ele precisava dessas dicas para desenvolver o negócio dele aqui. E o meu segundo maior desafio foi a questão da idade, como eu disse no início, né? Eu era muito nova quando eu abri o escritório, então, para eu conquistar mercado, existia um pouco de dificuldade, como eu já disse várias vezes para o Brian, os clientes chegavam no meu escritório e eu falava, vamos entrar? Ah, não, mas eu vim falar com a contadora. Ah, não, mas eu sou a contadora. Então, assim, a maior barreira foi essa, conseguir mostrar para a comunidade, para os clientes que eu fui conquistando, que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu estava constantemente estudando para cada vez poder servi-los melhor.
Então, e depois, no caminhar dos anos, né, manter, né? Porque às vezes a gente fala, é muito fácil começar uma empresa, com a experiência que eu tenho de 20 anos aqui, trabalhando com empresas que abrem e fecham, primeiro, segundo ano, você estoura. Aí, para manter aquilo que você estava fazendo, então, é um conjunto de fatores, né? É o seu profissionalismo, é a maneira com que você atende seu cliente, você cativa, para que você consiga se manter no mercado por mais... Eu já estou há 16, com o meu próprio escritório, para que consiga manter mais uns 20 anos aí, trabalhando para a população brasileira e para os outros clientes que não são brasileiros também. Carol, eu estou impressionado com as suas respostas. Eu tenho várias perguntas aqui sobre tecnologia, marketing, sucessão, fusão, aquisição, mas eu vou perguntar um pouquinho para o Brian também, tá? Eu vou dar um minutinho para você tomar uma água aí. Brian, e qual é o seu trabalho aí? O que você faz? Qual que é você tem uma empresa, não é isso? Uma empresa de aconselhamento financeiro focada em brasileiros, é isso mesmo? Ok, aqui a Proxy é uma empresa de investimento global. Então, quando a gente promove a segurança do mercado americano, tá? Nós estamos promovendo o cofre, onde você coloca o seu dinheiro, use o mercado americano. Hoje em dia é muito simples, o mercado financeiro global está integrado, né? Eu morei anos fora dos Estados Unidos, passando cartão de crédito, inclusive levei meu sogro uma vez lá em Curitiba, falei assim, ó, sogro, vou comprar pão em dólar hoje, né? Passei o cartão americano lá. Para ele foi assim, uau! E essa é a facilidade do mercado financeiro. Você pode hoje ter uma conta, você é residente do Brasil, residente do México, do Chile, África do Sul, Portugal, Bélgica, esses são os lugares que a gente tem clientes, onde eles residem, e o dinheiro deles está aqui, sendo gerido por uma equipe global. Agora, a gente vai além. A gente fala assim, olha, você traz seu dinheiro para cá, vamos comprar Dow Jones, índice Dow Jones, que a gente sempre ouve no Jornal Nacional aí, ou o índice Nasdaq caiu 1% hoje, é isso? Não, é muito além disso. Para investir numa coisa simples, um índice, você não precisa de um profissional. Se você sabe que aquilo faz sentido para o seu objetivo. Então, eu sempre volto nessa conversa, porque eu sempre estou falando, volto em objetivos, né? Então, a gente ajuda o cliente a estabelecer um objetivo, como, por exemplo, quero aposentar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Como é que vai estar o mercado daqui a 30 anos? Ninguém sabe, nem eu. Então, como é que eu planejo? Existe uma metodologia, existe uma sistemática para a gente destrinchar objetivos, transformá-los em pontos no futuro, nem que seja meio difuso. Ah, não sei se é 20 ou 30 anos. Ok, mas você tem que acumular dinheiro até lá. Senão você vai ter que trabalhar o resto da sua vida, né? É básico. Ou você fala assim, olha, quero que meu filho ou minha filha estudem fora do Brasil. Você tem que acumular dinheiro fora do Brasil para cumprir esse objetivo. Porque, infelizmente, a gente vê mercados emergentes em geral. O Brasil não é o único que sofre isso, apesar de que o Brasil, o real brasileiro, infelizmente, é a moeda que mais sofreu neste ano, batendo o peso argentino, né? Isso mostra o quê? Ah, não é hora de comprar dólar. Mas vamos além, né? Não é hora, é hora de você diversificar o seu patrimônio, é hora de você proteger o seu patrimônio. Então você vê que nessa conversa assim, tem coisas muito teóricas, muito densas, que a gente ajuda o cliente a criar um plano, focar no plano e trazer o quadro atual do cliente e os objetivos e qual que é o melhor caminho das duas coisas se encontrarem. Trazendo um plano real e prático, o que é que a gente faz aqui? Muito bem. Eu estou com uma série de perguntas aqui do pessoal, que eu já vou adiantar, muitas perguntas ligadas à atividade acadêmica, se mestrado vale, como é que é isso, de mestrado lá, mestrado aqui. Eu prometo para vocês, é uma promessa, e vou cumprir, e vou trazer para vocês reitores ou professores que possam explicar essas questões acadêmicas de uma forma mais detalhada, porque o nosso assunto aqui é mais ligado à atividade em si, propriamente dita, né? Como que funciona um escritório de contabilidade nos Estados Unidos, o que eles fazem pelos clientes, como que funciona um consultor financeiro nos Estados Unidos, né? E essas coisas extremamente acadêmicas, a gente vai perguntar, obviamente, para quem entende profundamente do assunto, que são coordenadores de cursos, chefes de departamento, reitores. Promessa, hein? Missão dada, missão cumprida. Vou trazer aqui para vocês. Carol,
como é que é? Você falou um assunto importante, indicação é a melhor forma de trazer cliente, eu acho que não tem dúvida em todos os negócios, né? O custo de aquisição de cliente por indicação é muito menor do que o custo de aquisição de clientes, seja via marketing digital ou marketing offline, mas você faz aí algum tipo de ação? É comum que os escritórios de contabilidade façam algum tipo de ação de marketing? Isso é normal aí? É muito comum, Roberto. Desde quando eu comecei a minha carreira, mesmo tendo percebido que o boca a boca era o que me trazia mais cliente, eu aprendi na faculdade uma coisa, quem não é visto não é lembrado, por isso que existe o marketing. Então, na época, várias pessoas me criticavam, me perguntavam, por que você é a única, só tem você, por que você gasta tanto com propaganda, por que você está em todos os jornais e revistas, por que você investe tanto em eventos? Um exemplo muito fácil que eu gosto de dar e que todo mundo aí no Brasil e aqui sabe, é a própria Coca-Cola. A Coca-Cola o mundo inteiro conhece, já faz centenas de anos, e a Coca-Cola gasta uma fortuna de marketing. Por quê? Porque eles querem estar sempre sendo os primeiros no mercado, e quando você lembrar de refrigerante, o que vem à tua cabeça? É sempre a Coca-Cola. Então, a questão do marketing, ela tem que caminhar junto com essa questão do boca a boca. Não adianta também eu ter um marketing que eu gasto $1 milhão por ano, e o cliente sai do meu escritório não satisfeito e não vai me recomendar para ninguém. Então, as duas coisas têm que vir juntas. Um excelente trabalho, sempre zelando a satisfação do cliente, e o marketing me ajudou muito. Então, eu recebo clientes hoje que falam, poxa, eu te vejo lá desde 2005 no Jornal Brasileiras e Brasileiros, e toda vez que eu vou falar com alguém, sempre menciona o seu nome. Até legal a pessoa saber que as pessoas mencionam o nome, mas de onde que vem aquela certificação, credibilidade? É que eu já vejo ela há 16 anos, está sempre na mídia. Se ela está sempre na mídia, está sempre fazendo marketing, não é porque ela quer gastar, sim, porque ela está tendo um retorno do trabalho dela, que está valendo a pena eu continuar trabalhando dessa maneira. Então, acho que tanto aí como aqui, as duas coisas caminham juntas. É muito importante também ter um marketing para você ter credibilidade no mercado. E, Carol, aí nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Aqui os escritórios cobram mensalidades fixas dos seus clientes. Aí nos Estados Unidos é diferente, não é assim? Não sei em que tipo de serviço você está dizendo isso. Aqui nós temos clientes que são mensalistas de contabilidade, de folha de pagamento, recolhimento de imposto sobre prestação, venda de produtos. E nós temos clientes também que eles vêm aqui uma vez ao ano, normalmente as pessoas físicas, porque eles precisam fazer a declaração de imposto de renda deles. No caso das pessoas jurídicas, a maioria, ela tem uma mensalidade, sim, ela tem um acompanhamento mensal nosso, porque senão quando chegar no ano seguinte, eu não tenho dados, não tenho números para preparar a declaração. E lembrando que aqui a contabilidade, ter os livros contábeis é obrigatório, só não é obrigatório que seja feito por um contador. Então, como existem esses outros profissionais que eu te disse, são pessoas que estudaram, fizeram curso técnico de contabilidade, como se chama no Brasil, eles são os bookkeepers e os tax preparers. Então, muitas vezes, tem clientes que fazem com o bookkeeper e trazem esse material pronto para a gente, ou o ideal é que a gente prepare o material, porque a gente sabe tudo que está acontecendo na empresa, né? Quando você recebe um material feito por uma outra pessoa para você analisar e entender aquilo, você vai ter que revisar tudo. Então, o trabalho de revisar, ele é muito maior do que o trabalho de fazer de novo. Então, a gente encontra, às vezes, esses problemas quando vem de outro profissional. Mas, a maioria, sim, eles são mensalistas, eles pagam uma mensalidade para ter essa assessoria contábil, fiscal, tributária, e para que a gente faça os livros contábeis deles. Sensacional. Eu vou traduzir para o pessoal aqui, que tem muita gente no Brasil que não fala inglês, né? Então, bookkeeper. Book, lembra da aula de inglês? The books on the table. Book é o livro, né? Keeper é o cara que guarda livros, né? Então, é o escriturário, né? O escriturador, o que faz o registro dos lançamentos contábeis. E tax preparer, tax, taxa, imposto, né? Imposto nos Estados Unidos. É o preparador de impostos, a pessoa que calcula os impostos. Seria o equivalente aqui no Brasil de analista fiscal, né? E o auxiliar contábil que faz a escrituração, só faz os lançamentos em um sistema, ou ainda tem manual, né? Ainda deve ter um ou outro manual. Uhum. É aquela pessoa que faz o bookkeeper, né? Traduzindo ao pé da livra, seria o guardador dos livros. Mas, na prática, é aquela pessoa que faz todo o lançamento dos números
que são extraídos de notas de extrato bancário em um sistema. E o Tax Prepare, como a gente tem vários aqui na empresa, são aquelas pessoas que nos auxiliam com a preparação do imposto, eles colocam todos os dados extraídos da contabilidade no programa, o qual nós usamos para entregar essas declarações da Receita, e depois o contador que assina tem que revisar, fazer as alterações e fazer o envio para a Receita. Uma coisa que é sensacional que eu percebi aí em vocês é que vocês trabalham em conjunto, né? Cada um na sua especialidade, você e o Brian, nas duas empresas têm uma parceria muito forte, porque são áreas de atuações distintas, mas sinérgicas, né? Há uma sinergia. Então, por exemplo, um brasileiro ou um empresário que vá até os Estados Unidos fazer algum tipo de investimento, ele pode procurar o Brian para proteger o patrimônio dele, para fazer o planejamento da aposentadoria dele ou da escola, mas também ele tem que entender das questões societárias e das questões contábeis fiscais dele. Não é assim que funciona? Funciona mais assim, Roberto, né, Brian? Me corrija se eu estiver falando alguma coisa que você não concorde. O Brian, ele faz todo esse planejamento financeiro. Então, eu quero me aposentar com 50 anos, eu quero receber tanto por mês de investimentos com X ou portfólio, ou eu quero uma renda passiva, eu quero uma coisa mais segura. O Brian que vai criar tudo para ele. Paralelamente, a gente vai estar trabalhando, né, Brian, para que a gente também pense qual é o efeito fiscal e tributário de tudo isso que está sendo criado. Então, a gente tem que trabalhar junto, porque o Brian monta uma estrutura e apresenta para o cliente dele, e após isso o cliente vai perguntar, mas o que vai acontecer com o meu imposto se eu receber aposentadoria da forma tal? O que vai acontecer se eu, quando me aposentar, tiver só ganho de capital, tá? Estou vendendo e comprando ações. Então, tudo isso é o planejamento que nós fazemos juntos para criar uma melhor estrutura para que o cliente tenha a melhor forma de investimento, mais lucrativa e não se prejudique fiscalmente aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu já sou cliente do Brian, agora eu vou ser cliente seu aí também, viu, Carol? Pode ficar tranquila. Missão cumprida. O Eduardo está perguntando se para tirar as certificações é preciso ser contador. A Carol já disse que sim, que tem que, pelo menos eu entendi que sim, que tem que fazer o curso de graduação, né, para fazer o exame, seja CPA ou EA, não é isso? Para tirar as graduações, você tem que ser contador. Agora, para você trabalhar como um bookkeeper, que seria uma pessoa que faz a inclusão dos dados no sistema, ou um preparador de imposto, você não precisa ter feito a faculdade. Então, aquela pessoa que tem vontade de ir para os Estados Unidos e quer trabalhar no escritório de contabilidade, não necessariamente ela precisa fazer aquela validação do diploma aqui. Ela não vai ser o contador responsável, mas ela consegue um emprego no escritório para fazer essa parte, como se chama, de escrituração e de preparação de impostos, que no final é revisado pelo contador responsável. E vou te perguntar duas coisas aqui que são importantes. Nesse período da pandemia, que todo mundo está sofrendo aí, vocês dois, como é que foi o mercado de vocês? Vocês tiveram queda também ou se manteve estável, aumentou a procura? Quer começar, Brian? Isso. Para você dar um respiro. Aqui para nós foi o seguinte, quando bateu a pandemia, foi aquele baque, né? Bom, é redundante isso, mas foi, a pessoal parou, travou, né? Aquela coisa que a expressão que a gente tem em inglês é quando um veado vai atravessar a rua e o carro está vindo, ele congela, ele fica parado. Assim, o carro está vindo, vai atropelar ele fica parado olhando. Então, assim, essa foi a reação inicial das pessoas, especialmente os investidores internacionais, clientes internacionais nossos, de mercados emergentes, viram as suas moedas sendo dizimadas, né? Eu acho que passou isso daí, baixou um pouco a poeira, as pessoas perceberam, ficou latente essa necessidade de ter um plano, de você ter um ditado, tem várias culturas que têm esse ditado, eu gosto da versão alemã, que é para um barco sem porto de destino, qualquer vento leva ele. Então, se você não tem um plano, se você não sabe, minha empresa quer chegar ali, ou quero passar a empresa para os meus filhos com tanta idade, quero dar autonomia, quero ter renda passiva, que quer que seja, se você não tem esse plano armado, vem pandemia, passa a pandemia, a coisa melhora, a coisa piora, você não sabe para onde você está caminhando, né? Então, agora nós estamos tendo bastante trabalho aí de
de criação de plano, de estruturação, né, junto aos parceiros, de estruturação de offshore, de holding, né, holding offshore para brasileiros, e realmente dando aquela solidificada no plano das pessoas, caso alguma coisa aconteça. Ainda mais uma coisa, uma crise da saúde, né, como a gente viu, muita gente pegou o vírus, ficou preocupado, e se eu falecer, o que acontece, né? Como é que ficam os bens? Paga TCMD antes, depois? Vai subir, não vai? Tem sucessão aqui nos Estados Unidos e por aí afora, né? Suscitou muitos pensamentos aí, embora negativos, né? Foi um alerta muito bom para os clientes aí. Muito bem. Carol, como que foi a atividade aí? Em breve, porque se eu for te contar tudo o que aconteceu de verdade, tudo que passou pela minha cabeça quando começou a pandemia, eu vou ficar aqui o resto da nossa live. No dia 16 de março, que eu acordei, eu sempre assisto, a primeira coisa que eu faço na manhã é assistir os news, né, as notícias, para saber o que está acontecendo, seja de economia, de finanças, saber, em geral, do mundo todo. A gente já estava com a pandemia na cabeça, mas para nós era uma coisa bem distante. A pandemia estava na China, os Estados Unidos jamais seria afetado. Sabe aquela coisa de microvisão sobre algumas coisas? Então, essa coisa da China, vírus que veio de morcego, imagina. Dia 16 de março nós nos surpreendemos. Acordamos todos com a notícia que já tinha não sei quantos mil casos, já começaram a ter as mortes. Na mesma hora eu falei, meu Deus, o mundo vai parar. Porque o que a gente vai fazer agora para continuar trabalhando, prestando assessoria para os clientes, e enfim, as semanas foram passando e a nossa preocupação cada dia mais aumentando, como de todo mundo, porque ninguém sabia o que viria nos próximos dias. Então, a ideia que eu tive nesse dia foi o que eu vou fazer para ajudar estes clientes que já começaram a ser afetados na primeira semana. Então, o pessoal do turismo já foi na primeira semana, o pessoal do restaurante, na segunda semana as coisas começaram a ficar ruim de verdade. Enfim, vários outros negócios me ligando, Carol, o que eu faço, pelo amor de Deus? Então, nós percebemos a necessidade do empresário de estar melhor planejado, foi o que o Brian mencionou. O planejamento é essencial. Então, muitas empresas não tinham reservas nenhuma, não tinham cash flow, não tinham como pegar empréstimos e passaram por uma situação bem delicada, e foi quando o nosso serviço triplicou durante a pandemia. A busca dos clientes para resolver essas situações que foram deixadas para trás, que não tinham importância naquela época. Eu vou lá no começo do ano, eles dão uma olhada no meu número, fazem minha contabilidade atrasada e fazem meu imposto. Logo em seguida, na segunda semana, saíram todos aqueles estímulos, as ajudas do governo para as empresas e para as pessoas físicas. E qual a primeira coisa que foi pedida? Os seus livros contábeis. A gente precisa de todos os seus relatórios para entender se você vai qualificar para algum estímulo ou não. E com a pessoa física, eles precisavam ter a última declaração entregue ou a declaração corrente para que recebessem aquele cheque de $1.200, para que eles pudessem ter uma noção de quanto era a renda da pessoa e saber se eles qualificavam ou não. Então, a pandemia foi muito bom para mim também, porque eu aprendi muita coisa nesse sentido que talvez eu não observava nos meus clientes, né? Eu poderia estar auxiliando de uma outra maneira, que é o que a gente tem feito hoje. E conforme foram sendo liberadas as aplicações para os empréstimos, para tudo mais, a gente começou também a servir os nossos clientes, auxiliando nas aplicações desses empréstimos, tanto estaduais como federais. Porque como era uma coisa nova, inclusive para mim, mas nós somos da área contábil, a gente sabe o que era a documentação que estava pedindo. Imagina para um brasileiro, ou até mesmo um americano que tem empresa aqui, e aquilo ali para ele estava escrito em latim, os documentos que eles precisavam apresentar. Então, para a gente, a pandemia, assim, infelizmente, devido à situação que nós estamos passando, mas felizmente para o negócio, veio para agregar e veio para nos ajudar, e a gente cresceu bastante de março para agora. Então, na minha visão, eu acho que o fundamental que a gente pode deixar, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar numa situação muito melhor em relação a tudo isso, é para que tantos contadores aí no Brasil que estão nos vendo, mas para os empresários também, planejamento, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E estar sempre com a sua contabilidade, com a sua conversa com o seu financial advisor em dia. Porque muita gente hoje está bem porque tinha tudo controlado ali, como se diz, na ponta da caneta, né? E aqueles que não tinham, infelizmente, estão passando por uma situação muito delicada. Carol, tem uma série de perguntas aqui, várias pessoas oferecendo parceria, depois eu vou apresentar a vocês, né, essas pessoas, né, inclusive algumas eu até conheço, que querem fazer negócios aí com vocês.
Mas a minha pergunta, tem várias perguntas aqui também no que diz respeito a valores que os escritórios de contabilidade nos Estados Unidos cobram dos seus clientes. Como que é isso? Como é que é a precificação disso? Eu não sei se você pode falar, é claro, né? Se não puder... Eu vou te dar uma ideia de valores, Roberto. Eu não sei hoje o quanto custaria a mensalidade de um contador nos Estados Unidos, mas eu sei que a diferença entre Brasil e Estados Unidos é o serviço aqui, não fazendo a conversão real-dólar, tá? Falando como se fosse 1 para 1. A média que uma empresa paga para um escritório de contabilidade mensalmente para fazer a contabilidade, dependendo do tamanho da empresa, quantas transações essa empresa tem no mês, isso aí varia de $200 mensal até $1.000 mensal. Sendo que, claro, uma empresa aí, uma grande empresa, estou falando de pequenos, médios e pequenos portes, paga 2, 3, 4, 5. Vou falar com o público normal, as empresas que a gente trabalha, pequenas e médias empresas, de $200 a $1.000 por mês pelo serviço de contabilidade. Todos os outros serviços são cobrados separados, então a gente tem um departamento para atender a cada necessidade. Eu não tenho contabilidade, mas eu tenho folha de pagamento, então você só tem a mensalidade que o nosso serviço de folha de pagamento, que é uma coisa muito padrão aqui, porque existem várias empresas que não são de contadores que oferecem o serviço de folha de pagamento aqui nos Estados Unidos, empresas conhecidas nacionalmente, como ADP, Paychex, enfim. E para que tudo fique, é muito respeitado também essa questão dentro da nossa comunidade de contadores, os valores. Claro que existem algumas extravagâncias que a gente vê de vez em quando, mas a média é mais ou menos isso. Para folha de pagamento, uma média de $99 até, dependendo da quantidade de funcionários, $250 o mês. Para pagamento e recolhimento dos impostos sobre os produtos vendidos, é um serviço que é praticamente irrisório o valor, uma média de $50 ao mês, e uma abertura de empresa, que eu acho que é a grande curiosidade de todos. Aí no Brasil eu sei que tem um valor assim bem significativo. Aqui, para abrir uma empresa, a pessoa pode gastar $500, dependendo da estruturação, ou ela pode vir a gastar $3.000, mas a média para uma empresa simples, você brasileiro que vem para cá e vai começar seu negócio, você vai gastar aí de $500, com tudo incluso, até $1.000 para ter a sua empresa aberta aqui, incluindo o contrato social, o CNPJ e as ações. E agora para os dois, vale a pena ser contador nos Estados Unidos ou financial advisor? Assim, óbvio que eu não vou perguntar para vocês qual que é o valor que vocês têm de remuneração, mas assim, qual que é o salário médio de um bookkeeper, de um tax preparer, de um CPA, de um financial advisor? Quanto que vocês fazem por ano? Não vocês, né, mas o mercado. Bom, a média, a gente começava falando assim de bookkeeper. O bookkeeper, eu estou sendo médias, tá? Porque por estado isso varia. Falando em Flórida, se a gente tem um site que é do Department of Labor, ou seja, o Departamento do Trabalho, onde ele te dá esses parâmetros. Então, dependendo do ano de experiência que a pessoa tem, se é formada, se não é, enfim. Um bookkeeper, ele ganha de 24 até 35, 50 mil dólares por ano, dependendo dos anos que ele tem de experiência. É claro que um bookkeeper com 1, 2, 3 anos de prática, de experiência, ele não vai ganhar um salário de 50 mil dólares, mas uma média de 24 é um bom número para eu te dizer. Um preparador de imposto, eu diria, em torno de 35 a 60 mil dólares, e o contador, ele vai aí de uns 60 a uns 120 mil dólares se ele for empregado de uma empresa. Quando ele tem o próprio negócio, aí esses valores, eles se diferenciam bastante, porque vai depender do tamanho da empresa, quantidade de clientes, enfim, todos os outros números que a gente sabe que tem que ser colocados aí. Só lembrar para o pessoal que a Carol está falando por ano, tá? Porque aqui no Brasil o pessoal tem o padrão mensal. Salário mensal, por ano. É possível fazer isso por mês, mas tem que ser bom. Lembrando, assim, de falar, né, a média, desculpa, Brian, as pessoas vão estar bastante curiosas em relação à questão de salários. É difícil a gente precificar antes de entender a experiência da pessoa. Então, tudo isso é sempre levado em consideração a experiência. Então, a gente usa sempre esse parâmetro que o Department of Labor dá para a gente, mas às vezes a pessoa começa a trabalhar e você vê que ela não tem nada de experiência ou ela tem muita experiência. Então, isso vai mudar completamente. Sim, exatamente. Uma coisa, eu imagino que essas perguntas sejam fundamentadas aí, pessoas que estão pensando em talvez mudar para cá, migrar, quanto é que vai ganhar para ver se cabe no orçamento.
uma coisa que a gente faz nesse planejamento é também planejamento de migração, a Proxy faz, né? Então você tem desejo, você determinou isso como objetivo, a gente ajuda a criar esse plano para chegar aqui. Inclusive, temos clientes nossos que falam assim, olha, eu vou mudar daqui a 2 anos, já fiz a petição para o Green Card, e aí, quanto é que eu vou gastar aí? E aí a conversa começa, você vai morar em LA, Los Angeles, é uma das cidades mais caras para se viver hoje nos Estados Unidos, São Francisco também, Nova York. Se você vai morar em Orlando, na Flórida, você pode ganhar consideravelmente menos do que uma desses grandes centros, né? O Financial Advisor varia muito, é muito difícil dizer quanto ganha, tá, Roberto? Porque a gente vive de comissão. Então você come aquilo que você mata, é a expressão aqui. E realmente, quanto maior a base de clientes, quanto mais cabelo branco ou um nicho que você focar nos seus clientes, eu trabalho só com médicos, só com advogados, sou conhecido nessas rodas, e volta na conversa o ponto que a Carol esclareceu antes, né, do marketing, né? Aqui o mercado ele é tão consolidado em todas as áreas. Assim, ortopedista, oftalmo, contador, contabilidade, consultoria contábil, planejamento financeiro. Já tem gente fazendo, e tem muita gente fazendo e fazendo bem, tá? O mercado é extremamente competitivo. Os Estados Unidos, que eu acho que é onde muito do que você fala, né, Roberto, que é o trabalho consultivo, requer que o profissional se torne referência, se quer que ele se especialize no nicho, entenda muito bem o Medicaid, né, ou advogates, sei lá se esse é o nome da língua, né, e você entendendo como é que o advogado opera, como é que é o business dele, você entra como profissional contábil ao lado dele. Mesma coisa para mim, profissional de investimentos. Não adianta eu chegar para um advogado e falar, você precisa guardar 90% da sua renda. O cara, a renda dele é muito variável, então eu preciso entender como é que funciona o business dele para daí recomendar. Então, isso tudo, tendo um bom prato de nicho, sendo referência, especialista, eu consigo daí gerar uma boa base de clientes e aumentar a renda aí ao longo dos anos. Bom, nós estamos chegando aos momentos finais aqui, Times Money, vocês já aprenderam isso melhor que eu, vocês são 2 profissionais extremamente ocupados. Pessoal, foi difícil trazer os 2 aqui, mas eu vou tentar de novo, podem ter certeza. Queria que eles deixassem aí, Brian e Carol, a mensagem final, os contatos de vocês, e uma última mensagem no sentido de que vale a pena ser contador ou financial advisor nos Estados Unidos? São profissões valorizadas? Roberto, eu acho que vale muito a pena. Nós somos contadores, os contadores aqui são muito valorizados. Eu acho que no Brasil deve ser assim também. Me desculpa, mas eu tenho muito pouca experiência em relação à comunidade. Conheço muito pouco da comunidade brasileira de contadores. Mas, assim, nenhum momento da minha vida eu me arrependi de ter saído da minha carreira de advogada e ter entrado na contabilidade. Nós somos respeitados e nós somos essenciais aqui nos Estados Unidos, como acredito que no Brasil também, para que a empresa se desenvolva, cresça, faça tudo correto. E eu não sei se talvez porque a gente trabalha com um público que não é nascido aqui nos Estados Unidos. Então, eles têm uma certa dificuldade, muitas vezes, em entenderem essa diferença entre quando eu morava no Brasil era assim, agora quando eu estou nos Estados Unidos é assim. Então, nosso papel é sempre orientar, sempre encontrar o melhor caminho e o planejamento para que o nosso cliente esteja, assim, dentro da lei e pagando os impostos que são devidos e não estar pagando coisas desnecessárias devido a um mau planejamento. O Brian sabe muito bem que a gente conversa muito sobre isso, tem pessoas que chegam aqui, começam a investir, abrem empresa, é muito fácil. Realmente eu acho que é muito fácil a pessoa entrar na internet e tentar fazer por si mesma, mas a consequência depois, o preço que ela vai pagar é muito maior. Então, quem tem vontade de vir para cá, quem é contador no Brasil ou quer seguir uma carreira aqui, a minha resposta é, vale a pena. Eu sou muito feliz com o que eu faço, como eu disse, pretendo continuar fazendo isso por mais uns 20 anos. 20 anos é pouco, Carol. De acordo com o nosso planejamento, eu vou contar aqui em público o nosso planejamento. Exatamente. O profissional aqui, se você gosta de trabalhar, se você gosta de trabalhar como conselheiro, né? Se você gosta de entrar na vida do cliente, mostrar um caminho alternativo, né? Muito do que a gente faz é ouvir e mostrar, falar assim, olha, tem um outro caminho de fazer isso daqui. E está aconselhando, não significa que nós não mandamos. Quem decide o dinheiro, o patrimônio, o plano, a sucessão, todos os sistemas, é do cliente, né? E a gente vem com a nossa especialidade de 15 anos fazendo isso,
a gente mostra esses caminhos, talvez o caminho ótimo na nossa experiência, nessa década e meia fazendo isso, né? É extremamente, é mais valorizado. Aí o Brasil está caminhando para chegar no mercado ao molde americano, tá? Que é o consultor, que você procura um assessor, um conselheiro, para te dar uma orientação como especialista. O brasileiro, infelizmente, ele tem que saber de tudo, né? Tem que saber servir o cafezinho, abrir a empresa, fazer a contabilidade, falar da parte legal, e a gente está mal acostumado nesse sentido no Brasil a desbravar tudo sozinho. Então, ter profissionais, a cultura aqui vou ligar para o meu financial advisor para saber se isso é uma coisa aconselhável. Vou ligar para o meu advogado para perguntar, vou ligar para o meu contador para saber as consequências disso. Então, eu diria que se você trabalha dessa maneira, comece a estudar o inglês, comece a formar um plano que vale muito a pena. Carol, Brian, foi uma honra, um prazer, uma alegria, uma satisfação. Quero agradecer aos dois, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, e pelo volume de perguntas aqui, que eu não consegui repassar todas. Eu espero que a gente consiga fazer outra dessas. Estão convidados e a gente combina. Muitíssimo obrigado. Sei que vocês têm seus compromissos e até a próxima ocasião. E para você que tudo, muito obrigado. Deixa eu deixar o meu telefone para vocês e meu e-mail, e para aquelas pessoas que quiserem nos contactar diretamente. O nosso WhatsApp ele é 407-810-2107. O meu e-mail ele é carol@larson, como escreve o meu sobrenome, acc.com. E nós temos um Instagram, que é o @larsonacc, que lá a gente está sempre postando todas as novidades, tudo de importante que os nossos clientes precisam saber. Obrigado, Carol. Brian, deixe seus contatos também, por favor. O telefone, o WhatsApp para contato é mais 1-646-883-2711, o do Carol também, né, antes do 407, mais um. E o e-mail é info, @proxyfinancial.com, PROXY, financial.com, e o Instagram é proxywealth. Nos acompanhe nas mídias, será um prazer. Eu vou divulgar para vocês, fiquem tranquilos. Muita gente não conseguiu captar aí, mas eu vou divulgar para vocês e voltaremos em breve, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada.